Como está sendo para você esse segundo trimestre de 2022 da classe de jovens? Encorajamento, instruções e conselhos? Conselho e instrução parece ser algo não muito aprazível, né? As pessoas não têm muito prazer nesse negócio. Porque a instrução, quando nós somos instruídos a alguma coisa, é bom que nós estamos aprendendo alguma coisa. Mas a questão do conselho, propriamente dito, o conselho de modo geral, ninguém gosta, né? Porque o conselho, ele vai sempre trazer algo que é contra aquilo que nós queremos fazer. Nós queremos fazer alguma coisa, mas alguém nos dá um conselho para não fazer. Então acaba tendo aquele conflito, né? Eu faço aquilo que eu quero ou eu me baseio pelo conselho que essa pessoa me deu? E a propósito, que tipo de conselho que eu tenho que ouvir? Há, de modo geral, dois conselhos para nós aprendermos. É o conselho de uma pessoa sábia, né, uma pessoa instruída, e conselho de pessoas que nos amam. E qual deles é o melhor? Acredite, daquelas pessoas que te amam. O conselho, por mais sábio que ele seja, se ele não for de uma pessoa que não te ama, não é que não tenha valor. Claro, ele tem muito valor. Mas entre um conselho de uma pessoa sábia e uma pessoa que te ama, vai sempre pelo conselho da pessoa que te ama. Por quê? Porque a pessoa que te ama, ela te dá um conselho já baseado no que vai ser melhor para você, naquilo que não vai te trazer dor futuramente. O conselho do sábio é só um conselho do sábio, você está falando pela sabedoria. E a propósito, o que é conhecimento e o que é sabedoria? Alcançando um coração sábio. Lição número 8 da classe de jovens. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos 90, 12. Resumo da lição: contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Jó 28, 28 nos diz que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar do mal a inteligência. Então nós já começamos a falar de sabedoria. O que é a sabedoria? É o temor ao Senhor. A pessoa que teme ao Senhor já é uma pessoa sábia, ainda que não tenha instrução, ainda que não tenha aquela oportunidade de ir à escola, por exemplo, até mesmo que não saiba ler ou escrever, mas o fato da pessoa ter temor ao Senhor já é uma pessoa sábia. Introdução. É preciso reconhecer a sua eternidade e soberania. Depois passaremos a considerar nossa finitude e fragilidade. Então estaremos prontos para reconhecer os nossos pecados, para abraçar a graça de Deus e viver uma vida abundante. Reconhecer a eternidade de Deus, a soberania de Deus. Nós devemos fazer isso, reconhecer isso. E a nossa fragilidade, a nossa finitude. Finitude é aquilo que tem fim. Por mais que alguém seja sábio, nada será se não tiver a comunhão com Deus. A sabedoria, ela de nada vale se não tiver temor ao Senhor. Porque há muitas pessoas que são muito sábias, é verdade, mas não têm a principal sabedoria, que é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria para o alto, a sabedoria que vem de Deus para com o homem e a sabedoria que o homem tem como temor a Deus. Essa sim é a verdadeira sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Há uma linha tênue entre ambas. O que é conhecimento? É o fato de alguém conhecer alguma coisa. O que é sabedoria? É saber aplicar esse conhecimento. Vou te dar um exemplo prático. Você vai fazer um bolo de chocolate, por exemplo. Claro, um chocolate doce, né? Então, você tem a melhor receita de bolo de chocolate do mundo. Mas você vai fazer esse bolo num sentido de um concurso, por exemplo, mas de um bolo salgado. De nada vai valer o teu conhecimento do bolo de chocolate se você não tiver a sabedoria de aplicar ele no lugar. Como você vai fazer um bolo nesse concurso? É bolo salgado, o bolo de chocolate não cabe, porque é um bolo doce. Então, isso é a principal diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é o fato de conhecer alguma coisa, ter até mesmo autoridade sobre isso, sobre esse conhecimento, saber conhecer, né? E sabedoria é você saber aplicar esse conhecimento no momento exato.
A eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. O Salmo 90. Para compreender melhor o propósito do Salmo, podemos dividi-lo da seguinte maneira: eternidade de Deus. A eternidade é algo, de uma forma geral, é difícil para nós entendermos, porque não dá para fazer uma linha de quando começou a eternidade de Deus. A gente não consegue praticar isso, porque Deus existe desde sempre, não tem um início, não tem um fim. Então, para a nossa inteligência, para a nossa sabedoria, para o nosso conhecimento, nós não temos como medir a eternidade de Deus. Mas a eternidade é aquilo, como o nome já sugere, é algo eterno, que jamais acabará. Então Deus sempre existiu, Deus existe e Ele sempre existirá. Mortalidade do ser humano. A mortalidade fala da morte. A morte é sempre algo muito doloroso para se falar, porque perder um ente querido, uma pessoa amiga, um vizinho, é sempre muito difícil. Mas nós, claro, morreremos um dia, se Jesus não vier buscar antes, né? Cada um de nós, porque talvez sejamos como Elias, né? Que não provou a morte, Jesus vindo nas nuvens buscar o seu povo, então nós não morreremos. Algumas pessoas, na verdade são milhões de pessoas no mundo, terão esse privilégio de não morrer. Talvez nós sejamos também, faremos parte dessas pessoas que não morrerão, porque seremos levados ao arrebatamento. Mas caso isso não aconteça, né, não seja na nossa época, certamente morreremos. Então aqui já falamos da diferença. Deus é eterno e o homem é mortal. O homem morrerá. Sabemos que a alma do homem não morre, mas o homem morrerá. E a alma, ainda que vai para a eternidade, ela não inaugurou a eternidade, né? A eternidade foi Deus que inaugurou a eternidade desde sempre. Reconhecimento de que o salmista está sobre a ira de Deus. Estar sobre a ira de Deus não é uma coisa muito boa. Ninguém deve estar nesse negócio, porque Deus, Ele não tem o culpado por inocente. Então, na sua ira, o que nós devemos fazer nessa ira? Estar muito distante do Senhor. Nós não devemos estar ali na ira do Senhor. Por quê? Porque só ficará na ira do Senhor quem está com uma vida de pecado, de profanação, de pecados, né, que afrontam diretamente a soberania de Deus. O pecado, na verdade, ele sempre afronta a Deus, mas há pecados que são muito tenebrosos, né? Então, o que acontece? Isso vem a ira do Senhor. Vou te dar aqui um exemplo sobre um pecado que aborrece a Deus: idolatria. A idolatria, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e 3, vai falar: não terás outros deuses diante de mim. Vemos que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses, porque a idolatria é algo que aborrece a Deus, porque a idolatria ele tira, na verdade, duas coisas soberanas de Deus: a questão da criação. Quando alguém se prostra a outro Deus, significa dizer que ele não reconhece o Deus Todo-Poderoso. Então é como se Deus não tivesse formado esta pessoa. E também está prestando um culto a uma outra pessoa, o que na verdade deveria dar somente ao Senhor. Então, por essa razão, as pessoas acabam caindo na ira do Senhor. Súplica por graça e esperança. Apesar de estarmos uma hora ou outra na ira do Senhor, queira o Senhor que você não seja o seu caso, certamente não é. Mas quando acontece isso, nós também temos algo para nos tirar dessa ira. Suplicar por graça e esperança, por misericórdia. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor, Ele certamente nos perdoará, desde que nós venhamos estar realmente arrependidos. A eternidade de Deus. Enquanto tudo no plano terreno é passível de alteração e degeneração, no plano celestial tudo permanece intacto, glorioso e poderoso. No governo humano, no sentido geral, no mundo, há mudanças de temperaturas, há mudanças de governos, há mudança de várias e várias hierarquias, há mudanças de moedas, há mudança de tudo quanto é tipo. São
a questão humana é extremamente passível de alteração. Nós vivemos uma vida de alterações, de mudanças, de questões climáticas, entre tantas outras coisas. No entanto, no sentido do céu, estará sempre tudo intacto. Nós veremos que lá tudo é glorioso, lá nada perece, não é que igual aqui na terra. Aqui na terra muitas coisas perecem, tudo perecerá. No céu é diferente. Por exemplo, o homem na terra ele morrerá, no céu ele jamais morrerá. Então tudo no céu é perfeito, é glorioso, é intacto, é para toda a eternidade. A mortalidade do ser humano. O Salmo também nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial passa por uma constatação inequívoca, olhando para dentro de si, contempla a sua finitude e fragilidade. Vemos, por exemplo, uma questão que quando eu era criança eu nunca consegui entender e até hoje eu continuo sem entender, que é como é possível. Claro, hoje eu entendo que é o poder de Deus, né? Sabemos que é o poder, mas ainda assim, mesmo sabendo que é o poder, como é possível? E eu vou te falar o que é. Por que o céu não cai da terra? Não tem uma coluna segurando. Quando eu era criança, eu sempre ficava, por que o céu não cai? Por que a lua não cai? Por que o sol não cai? Se nada está segurando eles. Realmente, o poder da palavra de Deus faz com que eles fiquem lá. Então nós vemos que por aqui já começa algo extraordinário, espetacular. O poder de Deus é algo assustador. Como é possível o Sol, por exemplo, que tem a luz, né, tem o fogo, né, assim dizer, né, por assim dizer, não cair? Como ele fica sustentado no lugar? Como isso é possível? Então, entre tantas e outras coisas. Por quê? Porque a nossa natureza ela é finita, nós não compreendemos, nós não entendemos. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 29:29 que as coisas que são escondidas, que somente o Senhor sabe. Nós sabemos de algumas coisas, mas somente o Senhor sabe de todas as coisas. Então, nós somos mortais, nós morreremos. E como nós morremos, nós somos completamente finitos, nós temos um fim. Nós não somos grandiosos no sentido da vivência em si, né? da nossa matéria, né? do nosso corpo. Pensando na finitude para alcançar um coração sábio. Viver de maneira humilde e não orgulhosa passa pela capacidade de ter consciência do quanto somos finitos. É próprio da juventude não pensar muito na finitude da vida. Essa fase é caracterizada por muitos sonhos, anseios e por isso o olhar está sempre no futuro. Uma coisa que eu sempre gostei muito da parte dos jovens é essa visão de futuro. Dar aulas para jovens traz sempre uma dinâmica, né? Um desafio grande que é olhar para o futuro. O jovem está sempre olhando para frente e isso eu acho fascinante. O jovem está sempre olhando para trás, para frente. O jovem não olha para trás, ele está sempre olhando para frente. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois de amanhã? Como é que vai ser o ano que vem? Onde é que eu estarei formado? Onde é que eu estarei estudando? Onde eu vou estar trabalhando? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou realizar? Entretanto, há uma coisa que você, jovem, precisa se conscientizar. Existem 3 estados nossos: passado, presente e futuro. O passado é por onde você já passou, você não está mais lá. Aquilo é passado, passou. Dores, alegrias, frustrações, felicidades, momentos de prazer, passou, ficou lá no passado. No futuro você também não está. Você não está no futuro, você não chegou lá ainda, você chegará. E sabe o que acontece quando você chegar no futuro? Você estará no presente. Então, não se prenda ao passado e também não anseie demais pelo futuro. Viva o hoje, viva o agora. A sua vida é agora, sua decisão é agora. Muitas vezes nós nos prendemos à questão do futuro. Não estou dizendo para você não pensar, para você não pensar no que você vai fazer amanhã, no que você vai se formar, não é isso. Estou falando para você não viver com ansiedade demais sobre o futuro, pensar somente no futuro. Não é isso. Não é isso que é a nossa vida é agora.
Quantas pessoas fazem plano para amanhã, para daqui 1 ano, 2 anos, 1 semana e acaba partindo para a eternidade antes disso? Quantas pessoas estão fazendo planos, né? E mais uma vez eu vou dizer, não é para não fazer o plano, é para você não ficar agarrado a esse plano. Viva o hoje. O futuro chegará e quando o futuro chegar, você verá e entenderá que você está vivendo o presente. Então, o futuro e o passado são lugares, né, momentos que já foram ou que ainda serão. Ou seja, você não tem nenhuma influência sobre ele. O que você influencia é o hoje, é o agora. Evangelizar agora. Você vai cantar agora, vai fazer a obra do Senhor agora. Sempre é no presente. Mas sim, o fato do jovem se olhar para frente realmente para mim é fascinante. Conscientizando-nos de nossos equívocos sobre a ira de Deus. Ora, ter um coração sábio não significa ser perfeito, mas tem a ver com ser sensível com uma faculdade da alma chamada consciência, em que a Bíblia revela como juiz interno, bem como aos apelos do Espírito Santo. É interessante, também não é o teu caso, quando uma pessoa comete um crime, um delito, ele tem a consciência de que ele fez aquilo. Por mais que as pessoas inocentam ele no tribunal, ele sempre tem aquela coisa que vai ficar correndo ele. Você fez. O que é isso? É a consciência. A nossa consciência é o nosso juiz interno. Nós sabemos que fazemos aquilo, ou melhor, que fizemos aquilo. Nós sabemos, temos consciência, e isso acaba criando um conflito interno. Quando muitas pessoas, isso aqui cabe muito uma questão do seguinte, ser ou não ser. Por exemplo, você tem consciência de que você é, de quem você é. Então, quando uma pessoa diz algo que você não é, você fica pensando, Senhor, eu não sou assim, tu sabes que eu não sou. Mas quando uma pessoa diz que você não é, você sabe que você é, você sabe, Senhor, eu sou isso aí mesmo, eu queria tanto mudar. O que é isso? Muitas vezes as pessoas chegam para você dizendo, por exemplo, que você... Eu vou ter que falar, vou ter que te dizer isso, dizendo que você é uma pessoa muito espiritual, uma pessoa que é muito dedicada à obra, mas você sabe que você não é. Aí você, na tua consciência, você sabe que você não é. Então você ora ao Senhor, Senhor, eu sei que eu não sou, a pessoa está fazendo isso, mas eu sei que eu não sou. De contrapartida, quando você é uma pessoa dedicada e a pessoa diz que você não é, da mesma forma você diz, Senhor, eu não sou o que essa pessoa está dizendo. Ela está dizendo que eu não sou isso, mas eu sou. Eu sei que eu sou e tu também sabe que eu sou. Quando nós temos a consciência de quem nós somos, o que nós fazemos, as coisas mudam de figura. Por exemplo, quando uma pessoa fala algo sobre você, te ofende, por exemplo, você pode pensar, isso aí eu sou e isso aí eu não sou. Então, cabe aqui duas questões. Se você é, você não precisa se ofender porque de fato você é. Mas se você não é, você também não precisa se ofender porque você também não é. Então, não há por que se ofender com certas coisas, quando as pessoas falam alguma coisa. Por quê? Porque ou é ou não é. Então, independente, se você é mesmo, o que vai adiantar? Você é mesmo. Mas se não for, não adianta, não precisa ficar triste com isso, porque você sabe que você não é. Então, a nossa consciência é, de fato, o nosso juiz interno. Nós sabemos realmente quem nós somos, se nós praticamos o pecado ou não. Se nós estamos verdadeiramente diante do Senhor com sinceridade ou não. Nós sabemos. A nossa consciência sabe. Então, nós devemos realmente trabalhar essa consciência diante do Senhor, buscar ao Senhor para que nós venhamos realmente alcançar um coração sábio. Não podemos desperdiçar a vida. Certamente você não deseja envelhecer de uma maneira que não agrade a Deus. Certamente essa não é uma atitude sábia. Muitas vezes, o envelhecer não é uma coisa muito boa, né? Vou ficar velho, vou ficar velha. As meninas, por exemplo, né? Vou ficar de cabelo branco, todo mundo vai saber que eu sou velha. Entre tantas outras coisas, né? Entretanto, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, para que nós venhamos nos lembrar do nosso Criador,
antes que cheguem os maus dias dos anos dos quais dirás, não tive neles contentamento. O que é isso? Você que é jovem hoje, viva o hoje, viva o presente na casa do Senhor, na presença de Deus, porque a velhice vai chegar para você. Mas eu sou muito jovem hoje. Realmente você é muito jovem hoje. Mas assim como você sempre pensa no futuro, nos planos do que você vai ser, lembre-se que nesse futuro existe algo chamado velhice. Sim, ela chegará para você. Querendo você ou não, você vai envelhecer. Então, como é que você quer envelhecer? De uma maneira que não agrade a Deus? Vai passar a sua juventude não agradando a Deus? Por que isso? Para quando você chegar na velhice, você dizer que não teve contentamento na sua juventude? Você está jovem hoje, então viva o hoje, viva a juventude na presença do Senhor, para quando você envelhecer, você ser uma pessoa cheia de boas histórias para contar na presença do Senhor, de experiências espetaculares, extraordinárias, que vai edificar as pessoas, e não ser assim uma pessoa, velha, chata. Você vai ser uma pessoa velha, é verdade, mas cheia de vida, porque você está dentro da vontade do Senhor. Corações sábios. A atitude mais tola na vida de um jovem cristão é ele desprezar o conselho dos mais experientes e tomado pelo orgulho fazer o que parece reto aos seus olhos. Você tem pedido ao Senhor para te ensinar a viver? Quantas vezes as pessoas, os jovens principalmente, desprezam os conselhos dos mais velhos? Porque volta aquilo que eu falei lá no início, né? O conselho, de modo geral, parece ser algo sempre que vai ser contra aquilo que nós queremos. Mas quando a pessoa ouve um conselho de uma pessoa sábia, de uma pessoa, principalmente de uma pessoa que ama você evitará muitas dores de cabeça, muitos problemas. Porque hoje você não tem experiência, então você vai fazer aquilo que é bom aos seus olhos e depois você vai ver a sua ruína. Você vai ver qual problema você conseguiu para você. Algo que você poderia ter evitado apenas no ouvir um conselho de alguém. Quando você tem essa maturidade, você acaba vivendo a vida mais intensamente na presença do Senhor, porque os jovens desprezam demais a sabedoria da pessoa mais velha, das pessoas que amam, do pastor, do líder do departamento. As pessoas chegam com amor, com carinho, com respeito. Olha, não vai por aí, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E o que o jovem faz? O jovem levanta a cabeça, ergue a cabeça e diz algo do tipo: você não é meu pai, você não é minha mãe. E aí, mesmo quando é o pai e a mãe, você não quer a minha felicidade, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Pai, não vem para mim com essa não, que para mim não cola. Mas na verdade o seu pai e a sua mãe só quer o seu melhor. Seu pai e sua mãe não vai te dar um conselho errado, vai te dar um conselho para que você realmente venha alcançar um coração sábio, ser uma pessoa sábia na presença do Senhor. A sabedoria traz esperança, a alegria e benignidade. Se outrora o salmista viveu as consequências de uma vida de equívocos, agora ele deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida virtuosa, ou seja, sábia. Quantas pessoas viveram lá no mundão, fizeram tanta coisa errada, teve decisões equivocadas e realmente houve pecados terríveis, mas agora a pessoa quer uma vida vitoriosa, quer ser virtuosa, quer ser uma pessoa sábia na presença do Senhor. Então, o que essa pessoa quer? Essa pessoa quer uma mudança na presença de Deus. Ela quer ser mudada, porque do jeito que era eu não quero mais ficar, eu quero mudança de vida, eu quero ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque uma decisão equivocada hoje vai trazer uma consequência amanhã, e ela sempre trará. Mais cedo ou mais tarde, a consequência de uma decisão errada ela vai vir, ela vai aparecer. E para que? E por que isso? Porque a pessoa não teve uma instrução do Senhor. Quando alguém pede a direção ao Senhor, evita esse tipo de consequência. Mas ainda que a pessoa tenha essa consequência, ela pode mudar. Nunca é tarde para mudar diante do Senhor. Vivendo sobre a graça. O salmista deseja viver sobre a graça, não mais sobre a ira. Viver sobre a graça de Deus torna a vida mais sábia, pois, em primeiro lugar, quem vive sobre a graça tem plena consciência de que não pode vencer os desafios sozinhos. Quando nós estamos diante da graça do Senhor, nós sabemos que
Somente o Senhor nos dá a vitória. A nossa vitória vem do Senhor. Não há uma outra situação. Salmo 121 nos traz algo para que nós venhamos meditar sobre este negócio. Salmo 121 nos diz assim a palavra: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nosso socorro vem dele, a nossa vitória vem do Senhor. Se o Senhor não nos dá vitória, nós não seremos vencedores. Então, a pessoa que vive na graça, sobre a graça do Senhor, sabe que essa graça é um presente de Deus, né? Como diz Efésios 2, versículos 8 e 9, que a nossa salvação é pela graça. Então, quando nós entendemos a graça, o que nós queremos é viver uma vida plena diante do Senhor. Nós sabemos, nós reconhecemos que a nossa vida será uma vida muito mais sábia, porque temos conhecimento, sabedoria da parte do Senhor, que a nossa vida é vivida pela graça. Confirmando as obras. Sim, em Deus você pode sonhar, planejar e se preparar para atingir os objetivos propostos de acordo com o chamado divino para a sua vida. Sim, Deus tem uma obra na sua vida. Talvez você ainda não saiba qual seja essa obra específica, mas o Senhor sempre tem. Então, quando a pessoa está diante do Senhor, ela pode sonhar, planejar. Quando a pessoa começa a colocar os seus projetos nas mãos do Senhor, o Senhor fortalecerá. O Senhor trará esse projeto à tona e fará realizar. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que os sonhos de Deus não podem morrer. Na verdade, isso é um equívoco, porque Deus não sonha, Deus realiza. E nenhum dos seus planos pode ser impedido, como diz lá em livro de Jó, capítulo 42. Né? Nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Então, o Senhor, ele confirma. O Senhor, ele realiza. Então, quando você sonha, você pode sonhar. Deus não sonha, Deus realiza. Quando você sonha e põe esse sonho diante do Senhor, olha que o Salmo 37,4 nos diz: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá, ou melhor, o Senhor realizará o desejo do seu coração. Então, quando você sonha e põe diante do Senhor, tem prazer no Senhor, então o Senhor dará a você a realização desse sonho, porque esse sonho pode ser tanto na sua vida profissional, né, de estudante também, e também na vida espiritual, de você ser, talvez querer ser um pastor, uma pessoa missionária ou coisa dessa natureza, né? Ou ter algo específico para trabalhar para a obra do Senhor. Conclusão. Vimos o quanto Deus é eterno e nós somos passageiros. Por isso não é tempo de desperdiçar a vida naquilo que não agrada ao Senhor. Somos convidados a ter consciência de nossa finitude, a selecionar com precisão as nossas escolhas e viver segundo a graça de Deus, de maneira coerente com o propósito dele para a nossa vida. Finalmente, Deus confirmará as obras de nossas mãos. Então, tudo que você fizer segundo a vontade do Senhor, o Senhor vai fazer prosperar, o Senhor fará crescer. Então, nós devemos compreender, ter entendimento que Deus é soberano, que Deus é eterno e nós somos passageiros. Nós passaremos nessa vida, mas nossa vida, essa vida que nós vivemos hoje, nós não devemos desperdiçar ela no mundo, nós devemos estar na presença do Senhor. Salmo 122, 1 nos diz o quê? Alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então tenha alegria no Senhor. Neemias 8,10 diz que a alegria do Senhor é a vossa força. João 15 também nos diz que a alegria do Senhor, o Senhor quer que a nossa alegria seja completa. Então que nós venhamos a cada dia mais viver na alegria do Senhor, de estar na sua casa fazendo a sua vontade para a honra e glória do seu nome, porque certamente depois de todas dessas coisas, o Senhor vai confirmar a obra na sua vida. Hora da revisão. Número 1. No contexto de sofrimento, o salmista olha para a eternidade de Deus. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Número 2. O salmista também nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial sofre uma constatação inequívoca. Olhando para dentro de si, contempla a sua finitude e fragilidade.
Número 3. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento trazem a ideia de que sejamos humildes e não orgulhosos. Número 4. A coisa mais sem sabedoria na vida de um jovem cristão é ele desprezar o conselho dos mais experientes e tomado pelo orgulho fazer o que parece reto aos seus olhos. Número 5. O salmista encerra pedindo que Deus confirme as obras de suas mãos. Uma resposta também pessoal. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!